Beleza, galera? De novo aqui, professor Fernando, e este é o canal Física Bacanuda. Hoje nós vamos começar a falar sobre movimento. Um corpo que se movimenta, ele é chamado de um móvel, tá? Então, um móvel é um corpo que realiza um movimento. Então, se você vê lá na sua prova, no seu livro, no exercício lá, a seguinte frase: um móvel se desloca pela rua, você não vai imaginar lá um sofá, um guarda-roupa, alguma coisa assim. Um móvel quer dizer um corpo qualquer que está se movimentando. Agora, nós podemos fazer uma divisão dos móveis, uma classificação da seguinte maneira. Imagina um caminhão desses que você vê na estrada aí, transportando coisas, mercadorias, soja. Vamos pensar assim, um caminhão que sai lá de Londrina, no norte do Paraná, e vem até o porto de Paranaguá, aqui no litoral do Paraná, ou então que vai até o porto de Santos, no litoral de São Paulo. Perceba que esse caminhão ele vai percorrer uma distância muito grande, e essa distância que ele vai percorrer é muito maior do que o tamanho dele, o caminhão. Então, nessa situação, nós vamos dar uma definição para ele, nós vamos dar uma definição para esse caminhão, dizendo que ele é um ponto material. Tá? Ponto material, uma partícula ou então um corpo puntiforme. Puntiforme quer dizer que tem forma de ponto. Então, o nosso corpo caminhão, no caso, ele vai ser chamado assim porque ele vai percorrer uma distância muito grande em comparação com o tamanho dele. Tá? Então, se ele percorre um corpo qualquer que percorre uma distância muito maior do que o tamanho que ele tem, uma distância... Pense assim, quando o tamanho dele, as dimensões dele são muito menores, são desprezíveis em relação à distância que ele percorre, então nós vamos chamar aquele móvel, nós vamos chamar de um ponto material. Agora, pense esse caminhão manobrando no pátio da transportadora. Ou manobrando, sei lá, no pátio até mesmo do porto, qualquer coisa assim, né? Já jogou aquele joguinho de dirigir caminhão e tal? Então, você sabe do que eu estou falando, né? Então, imagina que fazendo uma manobra num pátio, esse caminhão, ele não vai ter uma liberdade muito grande de espaço. Então, o espaço que ele vai percorrer vai ser já não vai ser maior do que o tamanho dele. Tanto é que ele vai ter que vai, volta, né? Desfaz, agora vai de novo. Nós vamos dizer que ele não é mais um ponto material. Nós vamos dizer que ele é um corpo extenso. Perceba, eu estou falando do mesmo caminhão. O mesmo caminhão que numa situação era um ponto material, na outra situação ele não é mais um ponto material, ele já é um corpo extenso. Porque na segunda situação, o tamanho dele já tem alguma relação, já se parece um pouquinho com a distância que ele vai percorrer. Então, se ele tem alguns metros e percorre vários quilômetros, ele é um ponto material. Agora, se ele tem alguns metros e percorre alguns poucos metros, ele já se torna um corpo extenso. Vai haver um outro ponto das nossas aulas de física em que nós vamos dar outras definições do que seja uma partícula, do que seja um ponto material. Essa definição agora está muito boa, tá? E um corpo extenso também. Essa definição que nós falamos agora está muito boa para esse ponto que nós estamos aqui, bem no comecinho da matéria, tá? Então, se você vê outras definições do que seja partícula, do que seja ponto material, do que seja corpo extenso, pense que podemos utilizar essas outras definições em outras situações. Então, muita hora nessa calma. Agora, vamos, para encerrar, pensar no planeta Terra. O que acontece com o planeta Terra? Se eu perguntar para você assim, o planeta Terra pode ser considerado uma partícula? Imagine o planeta Terra se movimentando em torno do Sol. Quanto tempo o planeta Terra leva para se movimentar em torno do Sol? 1 ano, 365 dias mais 6 horas. Então, esse movimento do planeta Terra ele vai percorrer uma distância tremendamente maior do que o tamanho do próprio planeta. Então, veja, por mais que eu olhe para o planeta e veja planeta Terra por tudo quanto é lado, eu sei que ele está se movimentando em torno do Sol. Do meu ponto de vista, ele é muito grande. Agora, do ponto de vista do Sol, por exemplo, vendo a Terra se movimentando em torno dele, o planeta Terra já se torna um pontinho piquititinho.
Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção que vocês me deram. Então estaremos aí voltando aí muito em breve com uma nova aula. Compartilhe, clique, inscreva-se no canal, mande um beijo, fale com a sua bisavó, tá? Mas continue nos seguindo aí. Muito obrigado.